Queridos irmãos, boa noite. Iniciando o Evangelho de hoje, rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem no decorrer da realização do Evangelho. Que esses irmãozinhos de luz possam estar presentes, nos auxiliando. Na nossa casinha, Eulália Nogueira, esse lar de luz e de amor. Pedimos agora que os irmãos se harmonizem, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, com tranquilidade, para que possamos iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 8 ao 10. Causas anteriores das aflições. Item 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Item 9. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa de ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres, inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência, e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las, sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser sem dúvida uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Item 10. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram
pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas, como expiações. Apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar-se proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Como nos explica a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, nos leva ao entendimento de que com o sofrimento aprendemos algo recompensatório, pois as aflições da vida devem levar grande parte de nós a uma reforma íntima e com ela o aprendizado e o proveito da dor, que ensina na maioria das vezes e nos leva a enxergar tudo por outro ângulo. Os espíritos pertinentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar. As tribulações, portanto, são expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. E por outro lado, não devemos acreditar que todo sofredor está expiando um erro do passado. Muitas vezes são provas que o próprio espírito escolheu para seu progresso. Os espíritos não podem aspirar uma completa felicidade, até que se tornem puros, pois qualquer descrédito lhes impede a entrada em mundos ditosos. São as provações da vida que levam ao adiantamento. Então isso nos leva a entender que nesta encarnação atual nós viemos para corrigir erros do passado, ou pelo menos tentar corrigir. Por isso o orai e vigiai, devemos estar sempre em constante vigília para não errarmos. Não nos lembramos dos acontecimentos nas reencarnações passadas, isso providencialmente já é apagado da nossa memória, mas com os acertos, com a humildade e com toda a maneira desejosa, com todo o desejo de acertarmos e de fazer correto, nós vamos nos melhorando. Ao encaminharmos a finalização do Evangelho na noite de hoje, rogamos a Deus e a Jesus que permitam que os espíritos de luz possam deslocar-se até os irmãozinhos mais necessitados, aqueles irmãozinhos acometidos por doenças como o Covid-19 e tantas outras doenças que lotam os quartos dos hospitais, ou até mesmo aqueles que sofrem nos seus lares, nas suas residências, que eles possam receber os fluidos benéficos e medicamentosos derramados pela espiritualidade superior. Pedimos também pelos moradores de rua, pelos presidiários e por tantos irmãos que precisam de um afago, de uma prece nesse momento.
de tanta dor que assola o mundo. Pedimos também pela fluidificação das águas que temos em nossos lares, para que sejam derramados o remédio necessário para a cura das dores, o alívio das enfermidades, ao tomarmos essa água como remédio que tão bem nos faz. E como eternos pedintes que somos, rogamos ainda a Deus e a espiritualidade de luz um passe fluídico em cada um de nós, médiuns, trabalhadores da Casa Espírita Eulália Nogueira, que possamos nos refazer as nossas energias, e que a paz de Cristo nos envolva e nos proteja, e que assim seja.